Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve? Estamos aqui para falarmos da sabedoria do Rebbe, Menachem Mendel, para dizer, para compartilhar, para aprendermos cada vez mais o que o nosso líder da nossa geração tem para nós nos dias atuais. Como nós estamos vendo, a sabedoria e a verdade não são coisas do passado, não estão no Museu de Antiguidades. A sabedoria e a verdade, ela é um eterno presente, o futuro que se deslumbra no seu presente, no seu momento. Então, estarmos realmente com o Rebbe é estarmos conectados com a Torá, mandamentos, as 7 leis universais, estarmos conectados com Ein Sof, o infinito. Hoje nós estamos no dia 23 de março do ano de 2022, é o calendário secular gregoriano. E o nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 20 do mês de Adar II do ano 5782. O nosso Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, ele é o 7º de uma prestigiosa linhagem de Rebbes racídicos. Mesmo após o seu ocultamento, é conhecido em todo o mundo simplesmente como Rebbe, mestre, professor. E isso não ficou apenas no âmbito judaico. É conhecido no mundo inteiro como tal entre as nações. Desde que o Rebbe veio para a América em 1941, pessoas de todas as crenças e de todas as posições sociais viajaram de longe, países distantes, para poder pedir um conselho com o Rebbe, ouvir a sua sabedoria. E entre tantos estiveram políticos, ativistas em defesa dos direitos civis e garantias individuais, chamado de liberdade, para pedirem a ele conselhos, para poder ouvir palavras de sabedoria, também dentro do aspecto dos direitos civis, das liberdades individuais. Também escritores, cientistas ali estiveram. Também líderes religiosos de praticamente todos os segmentos religiosos, quase que todos eles estiveram ali, presentes com o Rebbe, para ouvir seus conselhos, a palavra da sua sabedoria, a palavra da verdade. Também, entre muitos eruditos, homens e mulheres de várias camadas da sociedade, desde as pessoas mais simples, humildes, desde as pessoas sem posse de bens no campo material, financeiro, pessoas simples do povo, até as pessoas mais elevadas em posições sociais, etc. e tal. Estiveram ali, na presença do Rebbe. Filas intermináveis. E a aura da sabedoria, da verdade, da santidade do Rebbe fazia com que as pessoas chegassem ali e se colocassem na fila. Não era porque o político passava na frente da pessoa mais simples, ou então aquele magnata, aquela pessoa rica, passava na frente dos mais humildes. Não. Havia ordem, havia decência. As pessoas, só por saberem que iriam à presença do Rebbe, as pessoas se colocavam de forma simples e humilde na fila. Não importava quem estava na frente, qual era seu cargo, sua posição social, qual era o grau da sua cultura, da sua sabedoria, desde o mais simples até a pessoa com mais elevada posição social. Todos estavam na fila e todos respeitavam uns aos outros. A presença do Rebbe fazia com que as pessoas tivessem respeito, amor para com o próximo. E na medida que cada um chegava, ia se colocando na fila
e nesse sentido, realmente o Rebbe, ele ficava horas para poder atender cada uma daquelas pessoas. Quanto correspondências, os nossos rabinos trazem que eram sacos e mais sacos de correspondência que chegavam todos os dias. E ele respondia a todas as correspondências. Então, em 1983, quando o Rabi Sneerson, ele completou 80 anos, o nosso Rebbe, o Congresso norte-americano estabeleceu o dia do seu nascimento, nada mais, nada menos como, nos Estados Unidos, o Dia da Educação. Nos Estados Unidos, e concedeu ao Rebbe o pergaminho de honra nacional. Em 1995, o Rebbe recebeu póstumamente a medalha de ouro do Congresso americano, um prêmio conferido apenas durante a história americana a 130 norte-americanos, desde Thomas Jefferson, por contribuições relevantes e duradouras para os Estados Unidos e para a humanidade. Este é uma pequena demonstração do nosso grande e maravilhoso Rebbe. Por isso, ele tem nos deixado legado. E o seu legado tem sido realmente reconhecido em todas as nações. E por isso, a palavra do nosso Rebbe hoje é gravações interiores. Então o Rebbe diz, você ouve? Você está disposto a ouvir o que o Rebbe tem para te dizer agora? Gravações interiores. Na alma de toda pessoa, há palavras escritas e palavras gravadas. As palavras escritas não são da essência da pessoa, elas vêm de fora. Portanto, podem esvair-se e desaparecer. Talvez para serem substituídas por outras palavras. As palavras gravadas são da própria alma da pessoa. Assim como uma escultura nada mais é do que a forma da pedra. Quando a alma encontra quietude, essas palavras estão lá. E quando a alma está em desarmonia ou maculada pela experiência, essas gravações precisam apenas ser limpas e descobertas. Mas elas jamais podem ser removidas, porque elas estão gravadas na sua alma. Essas mesmas palavras também são gravadas num fogo sagrado, nas profundezas da alma de todas as coisas. Aqui se refere à questão da centelha divina que está no âmago de cada pessoa, de cada criatura, de cada existência da criação. São as mesmas palavras que Moisés ouviu e escreveu em pedra e em pergaminho. Às vezes, quando mergulha na Torá e nas palavras de seus sábios e permite que elas entrem e toquem sua alma, você pode ouvi-las ressoando em seu interior. Um exemplo simples para nós entendermos as gravações interiores. Sabe aquela experiência que você já passou, onde você diz assim, eu não sei, mas eu já ouvi isso. Você já teve essa experiência? Outra, não sei, mas parece que alguma coisa me disse sobre esta situação em que eu estou passando agora. Você já passou por essa experiência? É isso que o Rebbe diz. E nós precisamos aprender a ouvir a sua palavra de sabedoria e verdade. Gravações interiores. Nós temos aí palavras escritas e palavras gravadas. Palavras escritas são aquelas que vêm da parte exterior, aquilo que está ao nosso redor e derredor. Mas as palavras gravadas,
elas vêm inseridas na sua alma quando Deus, ele chama a sua alma para essa missão terrena, para essa missão neste mundo de Asiá, neste mundo inferior. Quando Deus ele determina a sua alma para vir habitar essa quelipá, essa casca, esse corpo que nós habitamos, ele já grava em nossas almas essas palavras eternas. A nossa tarefa é fazer com que essas palavras gravadas, elas possam realmente, nos nossos momentos de desarmonia, ou momentos em que nós estamos aí maculados pelas experiências da vida, nós precisamos aprender realmente a limpar e descobri-las, ou fazer com que aquela faxina, onde você tem um determinado quadro na sua casa ou algo semelhante, o seu móvel, e você vai ali com um pano e passa, limpa, aí você vê a superfície daquele móvel e você olha e fala, agora está limpo. É isso exatamente que o nosso Rebbe quer dizer. Estas palavras gravadas em nossa alma, elas já vêm do céu com a nossa alma gravada, com essas palavras gravadas. São as palavras divinas, é a centelha divina de Deus em cada pessoa. E por isso você certamente já passou por essa experiência. Alguma coisa me diz, esse momento que eu estou passando, alguma coisa me diz que não é a primeira vez, por exemplo. Alguma coisa, não sei como explicar, mas alguma coisa me disse sobre determinada situação. Realmente, muitas vezes, nós não sabemos explicar sem o conhecimento da sabedoria e da verdade. Então agora nós descobrimos a realidade dessas nossas experiências. São gravações interiores, palavras gravadas na nossa alma. Por isso a nossa alma, ela anseia subir e não descer. Por isso que a nossa alma divina, ela precisa ser fortalecida, porque ela sabe da sua origem. Ela sabe que ela precisa retornar à casa do Pai. Então, por isso, a nossa tarefa suprema, que é de fato transformar este mundo para ser a moradia de Deus, é para voltarmos ao lar do princípio, Bereshit, a obra da criação divina, onde Deus fez toda a criação. E no Jardim do Éden, ele colocou ali o primeiro casal, para que através disso, realmente, o Jardim do Éden fosse o mundo inteiro, para ser a casa e a moradia de Deus. E dessa forma, os seres humanos e toda a criação estar convivendo com Deus no seu dia a dia. Por isso, a nossa alma divina, ela anseia por subir, ou seja, buscar a sua origem espiritual, estar junto a Deus, buscar o Gan Eden, o jardim do paraíso. Então, por isso, nesse sentido todo, o nosso Rebbe diz que as mesmas palavras que Moshe, ele ouviu no Monte Sinai, elas estão gravadas no nosso interior. Nós só precisamos fazer despertar isto. De que forma? A nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, as nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, as 7 leis universais que pertencem a todo não-judeu entre as nações, e a de Tzedakah, que são obras de caridade, doações, ofertas, dízimos, tudo dentro desse aspecto da Tzedakah. É onde nós vamos limpando a superfície da nossa alma, para que a superfície fique limpa através desses 5 princípios.
E aí então, limpando as palavras gravadas por Hashem, o Eterno, elas se tornam límpidas no sentido de brilhar em nós e através das nossas vidas. Então, por isso, às vezes, quando mergulhamos na Torá e nas palavras dos sábios e permite que elas entrem e toquem na nossa alma, então nós podemos ouvi-las ressoando em nosso interior. Fortalece a sua alma divina. Vivifica as palavras que foram gravadas no teu interior. Palavras gravadas que não podem ser removidas, porque elas estão gravadas, assim como uma escultura na madeira, na pedra, elas são gravadas, moldadas e etc. e tal. A sua alma, a nossa alma, tem essas gravações. Vamos vivificar estas gravações, as palavras divinas, em nós e através das nossas vidas. Gravações interiores, palavras gravadas, está em você. Não deixe criar poeira e muito menos ainda criar muita poeira. Continue limpando a superfície onde estão as gravações das palavras, para que elas possam brilhar, trazer a luz divina e fazer você, no seu dia a dia, uma pessoa vencedora. E a sua alma sendo fortalecida para buscarmos cada vez mais a nossa moradia com Deus. Por isso, nossa tarefa suprema é transformar o mundo para ser a moradia de Deus, para que no princípio da criação retorne realmente aquilo que Deus queria que fosse no princípio. Este mundo, a casa de Deus, a moradia de Deus. À medida que buscamos isto, essas palavras gravadas, elas se tornam mais vivas, mais luz, como um fogo, em que elas foram gravadas em nossa alma. Por isso, seja forte, seja luz. Não deixe, de forma alguma, as palavras gravadas na sua alma, palavras divinas, que sejam adormecidas, encobertas, escondidas. Faça resplandecer cada vez mais na tua vida e através da tua vida. Até amanhã. Shalom, shalom.